Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isaac Neves, sou estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria, onde também faço parte do Grupo Farol. Alguma vez você já foi questionado por alguém lhe pedindo argumentos e evidências que comprovassem a sua fé e você não conseguiu responder no momento? Talvez até depois você tenha se questionado se sua fé era realmente racional e fazia sentido. Muitos filósofos e apologetas também tentaram responder essa pergunta, no tema que nós vamos trabalhar agora, epistemologia reformada. Mas antes, peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Vamos lá! O que nós veremos hoje? Primeira parte, a introdução. Então partiremos para as definições. A terceira parte, então, é objeção evidencialista à existência de Deus, ou a racionalidade da crença nele. A quarta parte é o caso positivo da epistemologia reformada. A quinta parte são as objeções à epistemologia reformada. E a conclusão, então, para fechar o nosso estudo. Introduzindo o assunto. Carl Sagan, cientista muito famoso no século XX, responsável pelo programa Cosmos, disse certa vez: afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E ele também disse: não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, mas numa profunda necessidade de acreditar. Samuel Harris, também muito famoso no meio da filosofia, da neurociência dos Estados Unidos, e muito famoso também em debates contra apologetas cristãos, disse certa vez que não conheço alguma sociedade na história humana que sofreu porque as pessoas desejaram evidências para apoiar as suas crenças centrais. E Christopher Hitchens, ateu, jornalista, escritor, crítico literário, que volta e meia também debatia com apologetas cristãos, afirmou: o que pode ser afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. A palavra em comum nessas quatro frases é a mesma: evidências. Esses três céticos renomados fazem parte de uma corrente de pensamento chamada de corrente evidencialista. Eles pedem, então, evidências extraordinárias para afirmações extraordinárias. Segundo eles, então, o cristianismo, ele afirma coisas que seriam absurdas, que seriam fora do comum, só que o cristianismo não apresenta essas evidências que seriam extraordinárias para comprovar aquilo que ele quer dizer. Através disso, então, nós temos três perguntas a se fazer. A primeira pergunta é: nós temos evidências para a crença em Deus da maneira com que essas pessoas nos pedem? A segunda pergunta é: será que Deus realmente precisa de evidências? E a terceira pergunta, que será o foco da nossa aula de hoje, é essa daqui: sem evidências, é racional acreditar em Deus? Para isso, então, nós temos três respostas. Para a primeira, se nós temos evidências para a crença em Deus, nós temos a apologética ofensiva. A apologética ofensiva é formada por um conjunto de argumentos e evidências que mostram a veracidade do Evangelho, a veracidade da existência de Deus, a veracidade do cristianismo. E nós veremos nas próximas semanas muitos desses argumentos, como o argumento cosmológico, o argumento moral, o argumento ontológico. Para a segunda pergunta, nós temos a resposta do estudo da natureza de Deus. Nós conseguimos conhecer a Deus através das Escrituras e através da nossa relação pessoal com Ele e também através da filosofia. Com isso nós conseguimos entender mais sobre quem Deus é e se Ele realmente considerava que precisava se mostrar de uma maneira que as pessoas aceitassem as evidências da sua manifestação. E para a terceira pergunta, sem evidências, é racional acreditar em Deus? Nós temos a epistemologia reformada, que é a tese que nós vamos trabalhar hoje com o objetivo justamente de nos responder isso. Caso nós não tenhamos argumentos e evidências para comprovar a nossa fé, como nós podemos reagir? Será que nós somos racionais a continuar acreditando no cristianismo? A epistemologia reformada vai nos responder essas indagações. Então vamos para as definições. O que é a epistemologia reformada? Primeiramente, o que é epistemologia? Segundo a Enciclopédia Britânica, epistemologia é o ramo da filosofia que trata da natureza, da origem e dos limites do conhecimento humano, ou seja, do saber, da mente, o estudo do conhecimento, o estudo daquilo que o ser humano pensa. O termo é derivado do grego episteme e logos, estudo do conhecimento. Por isso também é chamada de teoria do conhecimento.
Dentro da epistemologia estão incluídos o estudo de conceitos como verdade, justificação e crenças. As crenças terão um destaque especial dentro da nossa aula de hoje. Thomas Reid foi um filósofo que viveu no século XVIII. Ele era um filósofo cristão escocês. Ele escreveu em 1764 o livro Uma Investigação da Mente Humana, An Inquiry into the Human Mind, que é um livro que não tem tradução para português. Nesse livro, Thomas Reid apresenta ideias epistemológicas, ideias sobre a crença humana dentro da teoria do conhecimento, que mais tarde serviriam de base para os pensadores da epistemologia reformada, como William Alston, Alvin Plantinga e Nicholas Wolterstorff. Nicholas Wolterstorff então fala um pouco sobre a importância do trabalho de Thomas Reid para o que viria depois a ser conhecida a epistemologia reformada. Wolterstorff fala: na própria fundação do raciocínio de Reid está a sua afirmação de que em qualquer ponto das nossas vidas nós possuímos uma variedade de disposições, inclinações para acreditar em coisas. Nós podemos chamá-las de disposições de crença. O que produz nossas crenças, na maioria dos casos, é o acionamento de uma ou de outra disposição. Reid não apenas chama a nossa atenção para nossas várias disposições de crença. Era sua convicção de que em algum lugar da história de cada um de nós serão encontradas certas disposições de crença simplesmente dotadas pelo nosso Criador. Elas pertenceriam à nossa natureza humana e seriam inatas a nós. Então, o que o Reid está falando aqui é que nós temos disposições de crença, nós temos certas coisas, certos acontecimentos, certas características da nossa estrutura que nos levam a adquirir as crenças as quais nós possuímos e que nós continuamos tendo essas crenças durante muito tempo das nossas vidas. Mas, segundo Reid, algumas delas são muito básicas, nós não aprendemos elas. Nós não aprendemos a crer em determinada coisa. Nós simplesmente levamos aquilo como certo desde o princípio. Por isso que essas disposições de crença seriam inatas a nós, pertenceriam à nossa natureza humana e Deus nos teria criado com elas já prontas dentro do nosso interior. Isso mostra também muito a cosmovisão que Thomas Reid tinha do mundo, onde ele relaciona aquilo que é inato a nós ao nosso Criador, ou seja, a criação de Deus. Mas por que o termo reformado? Por que essa tese da epistemologia reformada usa esse nome? Bem, no livro Fé e Racionalidade, que foi escrito em 1983 por Alvin Plantinga e Nicholas Wolterstorff, que é uma coleção de vários capítulos de vários autores, ali eles desenvolvem pela primeira vez de forma clara o que é a epistemologia reformada. Plantinga utiliza-se de obras de autores da teologia reformada da tradição calvinista, sobre a ação de Deus disponibilizando ao homem o conhecimento de sua natureza. Ele explica então o receio que esses teólogos tinham com a chamada teologia natural e a crença que eles tinham no conceito de sensus divinatis, uma noção interna ao homem que o permite conhecer a Deus. A teologia natural é aquela teologia que não se apega à revelação das Escrituras para conhecer a Deus. Ela usa da filosofia e usa do estudo da natureza e do mundo ao redor para explicar quem é Deus, as suas características, quem Ele é e qual é o seu propósito para nós. Para os pensadores calvinistas, nesse começo de reforma protestante e depois se estendendo por alguns séculos, e até hoje alguns ainda possuem esse receio com a teologia natural, para eles ela seria inútil, a teologia natural seria inútil, porque aquela pessoa que sofre, que recebe a graça irresistível do Espírito Santo para que possa se converter, não precisa da teologia natural, ela só precisa da revelação das Escrituras para que conheça Deus, enquanto que aquela pessoa que não recebe a graça irresistível, ela não tem uso também da teologia natural, porque ela de qualquer maneira não vai conhecer a Deus, ela vai fechar o seu coração para o recebimento de Deus. Logo, para eles era contraditório a ideia de uma noção interna ao homem que permite conhecer a Deus, o sensus divinatis, e a teologia natural. Por isso, eles explicavam Romanos 1, por exemplo, onde diz que Deus se permitiu conhecer a todos. Eles explicam essa passagem totalmente baseado nesse conceito de sensus divinatis e ignoram a interpretação da teologia natural, porque para eles é algo que não fazia sentido. Mais tarde, Plantinga afirma que essa visão não é restrita apenas aos reformados, mas está presente nas mais diversas ramificações cristãs, baseando-se na Escritura. Essa visão de sensus divinatis, de uma noção interna ao homem que o permite conhecer a Deus.
Portanto, o termo reformada está mais relacionado às origens desse conceito do que nas suas características intrínsecas. O epistemologista reformado não vai ter esse receio com a teologia natural, ele vai considerá-la importante. E Plantinga aqui, ele explica que esse conceito de sensu divinatis, ele está dentro da Escritura, e por isso qualquer ramificação cristã pode vir a crer nele e aceitar esse conceito. Não importa se é calvinista, ou é arminiano, ou é católico, qualquer ramificação cristã pode, eventualmente, aceitar esse conceito. Logo, o termo reformada está mais relacionado às origens do conceito, porque os epistemologistas reformados usaram da teologia reformada para entender o que é o sensus divinatis, do que nas suas características intrínsecas. Nós poderíamos chamar essa tese de epistemologia da fé cristã, de epistemologia do cristianismo, de epistemologia do protestantismo, inclusive, e não apenas de reformado. Herman Bavinck, então, teólogo reformado que viveu no século XIX, escreve: uma teologia natural distinta, obtida separadamente da revelação, meramente por observação e estudo do universo em que o homem vive, não existe. A Escritura não raciocina no abstrato, não faz de Deus a conclusão de um silogismo, para pensarmos se o argumento é bom ou não. Ela procede de Deus como ponto inicial. Então aqui Bavinck deixa muito claro esse receio com a teologia natural. Para ele, então, ela não existe longe da revelação da Escritura Sagrada, porque a Escritura parte de Deus como ponto inicial. A Escritura revela a Deus diretamente sem se preocupar em prová-lo. João Calvino escreve nas Institutas da Religião Cristã o seguinte: que existe na mente humana, e na verdade por disposição natural, e aqui essa palavra, disposição natural, o mesmo termo que foi usado por Thomas Reid, certo senso de divindade, certos sensus divinatis, consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando instila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. Então aqui João Calvino deixa bem claro que Deus se revelou ao homem através do seu interior, através de quem o homem é, como uma crença básica ao homem, ou seja, todos os homens têm no seu coração que Deus existe, mas alguns não se chegam a ele porque não convertem o seu coração verdadeiramente. Eles resolvem então negar a influência de Deus na natureza, a influência de Deus na revelação, e resolvem abertamente recusar a obra dele. Bem, então definindo o que é epistemologia reformada. É uma tese que defende a racionalidade da crença religiosa cristã, sem a necessidade de evidências ou argumentos que a comprovem. Ou seja, não é que as evidências e os argumentos são inúteis, mas é uma tese que vai defender a racionalidade da crença sem eles. Você não precisa ter evidências para que você possa ser justificado na sua fé. Ela é justificada por si só. Essa defesa se dá através do conceito de crenças apropriadamente básicas, que de maneira geral são aceitas como racionais, mesmo que não hajam provas convincentes para demonstrar sua veracidade. Então, esse conceito de crenças apropriadamente básicas é um conceito que é importante de se pensar e refletir. Um exemplo de uma crença básica é a crença de que nós estamos numa realidade verdadeira, que nós não estamos numa simulação virtual. Você não consegue provar que nós não estamos de fato numa simulação virtual. É impossível você ter evidências suficientes para me comprovar que essa nossa realidade ela é verdadeira. Mas mesmo assim todos nós aceitamos como uma crença básica que essa realidade é verdadeira, que aquilo que nós tocamos é real. E por isso que a crença na realidade é uma crença apropriadamente básica. Não temos provas convincentes para demonstrar a sua veracidade. Os epistemologistas reformados buscam demonstrar que a crença em Deus e o cristianismo são crenças apropriadamente básicas e, portanto, são racionais. Então, o argumento da epistemologia reformada funciona da seguinte forma. Segundo Alvin Plantinga, premissa 1. As crenças apropriadamente fundadas são racionalmente aceitas como crenças básicas, não baseadas em argumentos. Crenças que são fundadas dentro da mente humana são aceitas como crenças básicas, sem precisar de argumentação.
A premissa 2. A crença no Deus da Bíblia é fundada apropriadamente. Isso que o epistemologista reformado vai tentar defender. E a conclusão válida é: a crença no Deus da Bíblia pode ser racionalmente aceita como uma crença apropriadamente básica e não baseada em argumentos. Porém, antes da gente desenvolver esse assunto, nós precisamos deixar muito claro o que não é epistemologia reformada. Primeiro, ela não é um argumento que prova a existência de Deus, apenas a racionalidade da crença dele. Logo, você não pode usar ela para dizer, não, que de fato Deus existe e, sem sombra de dúvidas, e o problema é seu se você não acredita nele. Não, ela prova a racionalidade. Ela impede que você seja chamado de louco e irracional por crer em Deus sem evidências ou argumentos. Ela também não é um argumento fideísta, ou seja, ela não tem como objetivo descartar os demais argumentos da apologética e dizer que a crença em Deus não pode ser atingida pela razão. As evidências têm o papel de fortalecer a fé do indivíduo. É importante aqui, então, fazermos uma distinção entre o argumento fideísta, a visão reformada de Calvino e a epistemologia reformada. No que essas três diferem? O argumento fideísta, ele vai dizer, então, que a Escritura não faz sentido, a revelação de Deus não faz sentido, e a teologia natural também não faz sentido. O fideísta, ele vai argumentar que, na realidade, tudo que é relacionado à religião, a Deus, não faz sentido nenhum, não é verdadeiro, só que ele vai aceitar pela fé, talvez porque ele vai ganhar uma vantagem no final, porque ele vai ganhar uma salvação, caso Deus exista, por isso ele resolve continuar com a fé dele, mesmo que ele ache que ela contraria a razão. Já a visão reformada de Calvino vai dizer que a Escritura Sagrada faz sentido, a revelação de Deus faz sentido. Já a teologia natural não faz. A teologia natural se distancia da Escritura e deve ser descartada, enquanto que a revelação ela faz sentido e ela é a verdade absoluta. Já a epistemologia reformada vai dizer que ambas, a Escritura e a teologia natural, fazem sentido, mas a crença em Deus é uma crença básica. Portanto, o papel da Escritura e o papel da teologia natural é comprovar, evidenciar ainda mais aquilo que o coração humano já sabia, que Deus existe e que o cristianismo é real. E por último, a epistemologia reformada não é semelhante à aposta de Pascal. A aposta de Pascal foi um escrito do matemático Blaise Pascal, onde ele diz que vale muito mais a pena você crer em Deus de qualquer maneira, porque caso ele não exista, você não perde nada, crendo ou não crendo, mas caso ele exista, se você crer nele, você é salvo. Agora, se você não crer, você é condenado. Logo, o único resultado que é ruim dentro dessa aposta é o resultado de Deus existir e você não crer. Logo, é muito mais adequado que você creia nele. A epistemologia reformada se difere dela porque ela busca uma justificação racional para a crença em Deus, enquanto que a aposta de Pascal se relaciona com a vantagem que o homem vai ter crendo em Deus ou não. Agora, para entendermos o desenvolvimento da epistemologia reformada, vamos tratar da objeção evidencialista. Consideremos a seguinte formulação para o argumento evidencialista contra a existência de Deus. O argumento das pessoas que eu mostrei ali na introdução. Como é que eles pensam o argumento evidencialista, como é que eles exigem, então, provas e evidências sobre a veracidade do cristianismo. A premissa 1 é a seguinte: a crença em Deus exige um certo tipo de evidência para ser racional. Premissa 2, tal evidência não existe. Portanto, a conclusão válida é: a crença em Deus não é racional, porque você não tem a evidência necessária para que ela seja racional. Essa palavra, então, evidência, ela vai significar determinadas coisas muito diferentes umas das outras. Talvez você encontre um evidencialista que peça algo simples, como o fato de Deus ter deixado um livro inspirado por ele para que as pessoas pudessem conhecê-lo. Agora, outras pessoas vão exigir coisas extraordinárias, como a prova científica de que Jesus existiu e que ele foi gerado sem pai biológico. Coisas que passariam dos limites, porque não há limite realmente para o tipo de exigência de evidência que alguém pode cobrar. Segundo os pensadores da epistemologia reformada, a primeira premissa costuma ser considerada pelos filósofos e apologetas historicamente como intuitiva e óbvia. Então eles nem tocaram nessa. Os apologetas cristãos concordaram, bem, a crença em Deus exige certo tipo de evidência para ser racional. E eles pularam isso totalmente e focaram
em apresentar evidências para a segunda premissa para responder ao evidencialista, buscando então mostrar evidências para a crença em Deus. Porém, segundo o epistemologista reformado, tal evidência não é nem necessária, pois a primeira premissa não é necessariamente verdadeira e, portanto, toda objeção é inválida. Se você ataca a primeira premissa e você mostra que a crença em Deus não exige um certo tipo de evidência para ser racional, logo, todo o argumento evidencialista cai por terra, porque você não precisa mais apresentar evidências que satisfaçam o evidencialista naquilo que ele deseja. E isso não significa, novamente, que você vai ignorar as evidências para a crença em Deus, mas que elas não serão um requisito para a crença nele. Alvin Plantinga então escreve: eu estou interessado na premissa de que é irracional aceitar a crença teísta na absência de evidência ou razões. Por que supor que isso é verdade? Por que deveríamos pensar que um teísta precisa ter evidências ou razões para pensar que há evidências para não ser irracional? Por que não supor, ao invés disso, que ele está inteiramente dentro dos seus direitos epistêmicos, epistemológicos, em acreditar na existência de Deus, mesmo que ele não tenha nenhum argumento ou evidência? Por que, então, que o teísta precisa apresentar razões, necessariamente, para comprovar que a sua crença é verdade? Não seria, na verdade, o seu direito epistemológico? Ele não estaria justificado dentro do seu conjunto de crenças básicas em aceitar a existência de Deus sem argumento ou evidência? Bem, antes de partirmos, então, para a resposta de Plantinga a essa objeção, vamos ter que ver que ele faz uma distinção entre objeções de fato e de jure. A objeção de fato é aquela onde o cético questiona a convicção religiosa, desafiando-a com argumentos a fim de refutá-la. Então, um exemplo disso é o problema do mal. O problema do mal é um problema que cobra que o apologeta ele use da apologética defensiva, onde ele vai se defender de uma acusação, por assim dizer, e o objetor vai dizer, não, o problema do mal diz que existe mal no mundo e Deus é onipotente e é totalmente bom. Só que com a quantidade de mal do mundo, Deus não poderia ser totalmente bom porque ele deixa que isso aconteça. Esse é o problema do mal resumido. Nós vamos tratar ele em outra semana do seminário de apologética básica. Isso é uma objeção de fato. Ou seja, o cético questionou a religião, questionou a crença, desafiando-a com um argumento que faz sentido. Pode ser ou não verdade, mas é um argumento que faz sentido. Já a objeção de jure é aquela que ignora as implicações da crença, focando apenas na justificação da própria crença existir. Para esses objetores, a crença em Deus ela é irracional e ela é irresponsável. Para alguns, até um resultado de um problema cognitivo, é uma loucura. Como alguém poderia começar a acreditar em algo sem evidências óbvias para sustentar essa crença? Como é que alguém começaria simplesmente a crer em algo sem evidência nenhuma? E um grande exemplo que os objetores de jure usam é a crença no Papai Noel, que apareceria todo o Natal. A crença no Papai Noel é uma crença muito aceita no meio infantil, mas você vê um adulto que acredita no Papai Noel, você vai achar que é um adulto maluco, um adulto com algum problema cognitivo, um adulto que permanece sendo criança. E para esses objetores, então, a crença em Deus ela funciona da mesma maneira, porque a crença em Deus então seria semelhante à do Papai Noel, porque você não consegue evidências óbvias e irrefutáveis para sustentar a crença no divino. Segundo Plantinga, então, a chave para entendermos os problemas da objeção evidencialista e também da objeção de jure é o estudo do fundacionalismo clássico. Alvin Plantinga escreve: nós conseguimos um melhor entendimento do objetor evidencialista se considerarmos que ele aceita uma versão do fundacionalismo clássico, que é uma lente de olhar para a fé, o conhecimento, a crença justificada, a racionalidade e tópicos relacionados. De acordo com o fundacionalista, algumas proposições são apropriadamente básicas, e outras não. As que não o são só podem ser racionalmente aceitas pela base da evidência, que deve ultimamente apontar para o que é apropriadamente básico. Então ele explica que o fundacionalismo clássico, é um termo que a gente vai ver exatamente as características agora, é uma maneira de você definir o que é uma crença apropriadamente básica, que são as crenças que nós falamos anteriormente. De acordo com o fundacionalista, proposições são apropriadamente básicas e outras não, e aquelas que não são apropriadamente básicas precisam se fundamentar em algo que seja apropriadamente básico para que nós possamos ver que elas são verdade. Então ele escreve e ele faz uma objeção ao fundacionalismo clássico.
Por quê? Há dois tipos de crença dentro do fundacionalismo clássico. A crença racional e a crença não básica, que depende de argumentos da crença básica para que seja racional. A razão pela qual ele motiva a objeção evidencialista contra a racionalidade da crença em Deus é pela maneira da qual ele define o que é uma crença apropriadamente básica. O fundacionalismo clássico apresenta três requisitos que precisam ser satisfeitos, pelo menos um deles precisa ser satisfeito, para que uma crença possa ser apropriadamente básica. Ela precisa ser ou autoevidente, ou evidente aos sentidos, ou incorrigível. Uma crença incorrigível é uma crença que você não pode estar errado em acreditar que ela é verdadeira. É uma crença que você tem, você adquire. Por exemplo, eu vejo uma árvore na minha frente quando eu estou ao ar livre, e tem maneira correta de você provar que é real. Ou seja, você viu uma árvore e isso é incorrigível. Você de fato viu uma árvore. Pode até ser que a árvore não esteja ali, mas você teve a experiência de vê-la. Ela também precisa ser autoevidente e evidente aos sentidos, algo que você perceba diretamente. Segundo Plantinga, a crença em Deus não cumpre nenhum desses requisitos que o fundacionalismo clássico exige. Então ela necessitaria, primeiramente, de evidências, assim como o objetor evidencialista pede. Porém, o filósofo busca demonstrar que esses critérios possuem falhas estruturais, e outra forma deve ser encontrada para definir crenças apropriadamente básicas. Plantinga, então, vai ir contra o fundacionalismo clássico, vai tentar refutá-lo para que assim ele consiga uma nova definição do que é uma crença apropriadamente básica. Plantinga faz duas objeções. A primeira objeção é a seguinte: afirmações como existem outras mentes além da minha, e o mundo existe por mais de 5 minutos, por exemplo, não conseguem se sustentar sem evidências que as comprovem. Mesmo assim, nós não consideramos irracionais aqueles que não utilizam de argumentos para acreditar nelas. Então você pega a existência de outras mentes. Você consegue observar que outras pessoas existem, mas não tem como você provar de maneira lógica que elas de fato são humanos como você, porque você não está experienciando a mente delas, você apenas experiencia a sua mente. E você não tem como provar que elas não são atores, como no filme do Show de Truman, por exemplo, ou que são apenas simulações virtuais. Não tem como. Agora, Plantinga até apresenta um argumento convincente para dizer que você pode provar essa afirmação. Ele vai dizer que o fato de alguém sentir uma dor e reagir da mesma forma que você, quando você sente essa mesma dor, seria um sinal, um argumento válido para a existência de outras mentes. Porém, ainda assim, você não considera irracional a pessoa que não conhece esse argumento. Todo mundo ao nosso redor acredita na existência de outras mentes como uma crença básica, racional. Mas você não considera elas irracionais se elas não conseguirem provar isso. Por quê? Porque você considera que é uma crença propriamente básica. Mas o fundacionalismo clássico ele não vai conseguir provar essa afirmação dentro do que ele exige. Porque a questão de outras mentes existirem além da sua não é algo incorrigível, não é algo auto-evidente para você, e também não é algo evidente aos seus sentidos. É algo que você precisa montar uma argumentação primeiramente para que você consiga de fato provar que é verdade. E o mesmo exemplo da questão de que o mundo existe por mais de 5 minutos. A sua memória diz que o mundo existe pelo menos desde que você nasceu, porém pode muito bem ter sido uma falsa memória implantada na sua mente que lhe fez acreditar nisso, e você não tem como provar que de fato o mundo existia há 5 minutos atrás. Logo, isso também é uma crença que você considera como básica sem conseguir prová-la de maneira convincente e sem cumprir os critérios do fundacionalismo clássico. De novo, essas duas afirmações são afirmações que são básicas para nós consideramos como verdade absoluta. Ninguém aqui está dizendo que elas são falsas, mas tem uma dificuldade de prová-las. Na segunda objeção, o fundacionalismo clássico se mostra incoerente por não conseguir provar que seus três requisitos para basicidade cumprem-se em si mesmos. A afirmação, uma crença é apropriadamente básica se for autoevidente, incorrigível e evidente aos sentidos, essa mesma afirmação não é autoevidente, não é incorrigível e não é evidente aos sentidos. E nenhum fundacionalista jamais apresentou um argumento oriundo de uma crença básica para provar essa afirmação. Então Plantinga ele refuta o fundacionalismo clássico da mesma maneira pela qual nós refutamos, por exemplo, a questão da verdade relativa.
Nós sabemos que a verdade não pode ser relativa, porque quando você diz que ela é relativa, você está afirmando uma verdade, logo uma contradição intrínseca. Você está se auto-refutando. Da mesma maneira, o fundacionismo clássico, ele não ele não cumpre os requisitos de uma crença propriamente básica, e ele também não se baseia no argumento oriundo de uma crença básica. Nenhum fundacionalista, segundo Plantinga, jamais conseguiu provar, através de um argumento provindo de uma crença propriamente básica, de que o fundacionismo clássico é verdadeiro e, portanto, ele deve ser aceito. Então, depois de ver quais são os problemas do fundacionismo clássico, Plantinga vai apresentar o caso positivo da epistemologia reformada, onde ele vai buscar redefinir o que são crenças apropriadamente básicas. O que Plantinga sugere, então, é que ao invés de estabelecermos critérios prévios para classificar as crenças, como o fundacionalismo clássico fez, nós devemos tentar catalogar crenças que nos consideramos como racionais e básicas, e as circunstâncias que as fazem ser reconhecidas dessa maneira. Assim, através dessa catalogação, nós conseguimos redefinir o que é uma crença básica, o que é uma crença propriamente básica. Para ele, então, é responsabilidade de cada comunidade decidir o que considera como um ponto de partida. Algumas crenças serão unânimes para todos os seres humanos de qualquer modo. Por exemplo, a crença de que você existe, que você é uma pessoa, é uma crença que todo ser humano vai aceitar. Todo ser humano vai aceitar que ele mesmo existe. Seria totalmente irracional que ele inventasse que é uma crença básica, que ele não existe. Logo, cada comunidade, se quer permanecer racional e quer permanecer não sendo taxada de louca, vai considerar de fato que a própria pessoa, que é o indivíduo dessa afirmação, de fato existe. Então, é uma crença unânime a todos os seres humanos. Uma crença definida como uma propriamente básica para uma comunidade não significa que ela vai se tornar uma verdade absoluta. É possível que sejam apresentados argumentos derrotadores, argumentos que demonstrem, que refutem a crença apropriadamente básica e demonstrem que ela não é racional ou que ela não é verdadeira. Esses argumentos, então, eles dependem muito do tipo de crença básica que está sendo apresentada. Então, é como se fosse uma seleção natural de crenças básicas feitas por comunidades, o que Plantinga está sugerindo. Logo, se uma comunidade inventa uma crença básica totalmente absurda, vai ser muito fácil você apresentar um argumento derrotador que refute essa crença. Por exemplo, a crença de que a Lua não existe. Se uma comunidade dizer que é uma crença básica para eles, você junta argumentos científicos incorrigíveis, que são totalmente irrefutáveis, para mostrar que de fato a Lua existe. E essa comunidade vai ter que aceitar essa verdade ou vai correr o risco de ser taxada como maluca. Então, esse exemplo da crença de que a Lua não existe é uma crença absurda que não vai sobreviver à seleção natural de crenças básicas feitas por comunidades. Agora, uma crença que seja aceita como verdade pela grande maioria das pessoas, por exemplo, a crença de que existem outras mentes além da minha, é uma crença que é muito fácil você defendê-la e é muito difícil você mostrar um argumento derrotador forte para refutá-la. Você não tem como provar, mas você não tem como desprovar, e é muito fácil então você se defender dela, dos argumentos derrotadores. Através do quê? Através do que nós chamamos de um argumento derrotador do derrotador. Um argumento que se levante contra o argumento derrotador e invalide o argumento anterior e restaure a crença ao status de racional. Então, quanto mais provável que essa crença seja verdade, mais fácil será defendê-la e mais difícil será atacá-la, e vice-versa. Plantinga escreve: critérios para a basicidade apropriada devem ser encontrados partindo de baixo, e não de cima, ou seja, não partindo de critérios pré-estabelecidos. Não há razão para assumir que todos concordarão com os exemplos. Um cristão com certeza vai supor que a crença em Deus é inteiramente apropriada e racional. Se ele não aceita essa crença como baseada em outras proposições, ele concluirá que ela é básica e apropriada para ele. Logo, o cristão dentro da sua comunidade de irmãos, toda aquela comunidade vai dizer que a crença em Deus ela é propriamente básica e ela é racional. E se ele não precisa aceitar outras proposições para continuar acreditando nisso. Agora, se essa crença vai conseguir sobreviver aos argumentos derrotadores ou não, isso é outra história. Nós temos 3 argumentos principais para a basicidade da crença em Deus, que são argumentos complexos. Eu não vou entrar em destaque neles aqui, mas as referências estão na descrição do vídeo
você é livre para ver depois e pesquisar mais sobre o assunto. Mas eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Prática mística cristã, de William Alston. Segundo Alston, toda prática baseada em crenças que têm um longo histórico de existência contínua e aceitação dentro das sociedades humanas é justificada racionalmente. Logo, a prática cristã que cumpre esses requisitos, ela é justificada racionalmente. Então, Alston aqui está dizendo o seguinte: nós temos um conjunto de crenças que sobreviveram por muitos anos dentro da história humana. Elas existem por muito tempo e foram aceitas por milhares, milhões, bilhões de pessoas durante toda a história. Logo, mediante tamanha aceitação, mediante tamanha garantia, através da experiência das pessoas de que essa crença é válida, não faz sentido você dizer que ela é irracional. A prática cristã, assim como a prática de outras religiões também, vem sendo praticada há muito tempo por várias pessoas. Logo, é racional você dizer que ela é uma crença básica e justificada racionalmente. O argumento da paridade de Alvin Plantinga diz o seguinte: a crença em Deus é formada de maneira semelhante a outras crenças apropriadamente básicas que são perceptuais, crenças que você percebe, ou seja, de maneira imediata e causada por nossas faculdades cognitivas. O que ele está dizendo aqui, então, é que da mesma maneira que você tem uma crença básica perceptual, você tem a crença em Deus. Ela surge de maneira semelhante dentro das suas faculdades cognitivas. Por exemplo, a crença perceptual de que você se alimentou no dia de hoje, que você tomou um café da manhã. Não tem como você provar para alguém se essa pessoa te pedir evidência de que você se alimentou. Não tem como você mostrar o alimento ali para a pessoa diretamente, porque o alimento já não existe mais. O alimento não está mais presente para você apresentar como uma evidência. Dependendo do lugar, você também não vai poder apresentar o prato sujo daquilo que você comeu. Então, é uma crença perceptual que continua verdadeira dentro da sua memória, continua verdadeira e básica para você, e você sabe que é verdade, mesmo que outra pessoa não saiba, mesmo que outra pessoa que precise de evidências para comprovar isso. Da mesma maneira, então, que essa crença perceptual, a crença em Deus existe. Para a pessoa que tem a crença em Deus, Deus é uma verdade, uma experiência que ela teve dentro da sua memória, e mesmo que ela não tenha evidências, ela consegue garantir que é uma crença racional. O terceiro argumento é a crença cristã avalizada, também de Alvin Plantinga, onde ele fala que as nossas faculdades cognitivas, assim como as demais partes do corpo, devem funcionar de uma maneira ideal. Se não há razão para duvidar do seu bom funcionamento e de que estão em um ambiente propício para o bom funcionamento delas, elas produzirão crenças que são necessariamente racionais. Ou seja, se você não tem um problema cognitivo comprovado, se você está com a sua mente funcionando de maneira adequada, não há motivo para dizer que aquilo que você vai concluir é irracional, sem a presença de argumentos para dizer que de fato isso é irracional, deixando bem claro. A faculdade cognitiva que funciona de boa maneira e está no ambiente adequado para o seu bom funcionamento vai necessariamente criar crenças que são justificadas como racionais, mesmo que elas sejam verdadeiras ou não. Elas podem eventualmente ser refutadas, mas ainda assim elas permanecerão como crenças apropriadamente básicas. E aqui nós temos o testemunho do Espírito Santo como avalizador. Segundo as Escrituras, o cristianismo nos dá garantia de nossa crença através da ação do Espírito Santo dentro da nossa mente e do nosso coração. Essa ação é a única maneira pela qual o ser humano pode conhecer a Deus de verdade. É uma experiência incorrigível e é inconfundível para aquele que a tem, possibilitando que essa pessoa não precise de evidências externas para saber que, de fato, essa experiência é verídica. É uma experiência incorrigível, é uma experiência que a pessoa sabe que, de fato, foi verdadeira, porque é uma ação comprovada pelo próprio Deus. Logo, ela não precisa de evidências externas para provar que essa experiência foi verdadeira. Tal experiência com o Espírito Santo leva essa pessoa a aceitar as verdades cristãs básicas, como Deus me ama, Cristo morreu por mim e Cristo vive em mim. Essa experiência com o Espírito Santo não vai dizer para a pessoa, por exemplo, que o arminianismo é verdadeiro, ou que o calvinismo é verdadeiro, ou que até mesmo o catolicismo é verdadeiro. Essa experiência com o Espírito Santo, ela leva o cristão a aceitar quem Deus é, a aceitar a natureza do que ele fez por nós, a natureza da doutrina cristã
a verdade do sacrifício de Cristo e por aí vai. Crenças básicas do cristianismo são aceitas pela pessoa através da ação exclusiva do Espírito Santo. Bem, Gálatas 4,6 comprova aquilo que nós estamos dizendo. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Romanos 8, 15 ao 16 diz: Vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus de fato. Então, esses dois versículos eles nos garantem aquilo que nós estamos dizendo aqui, que o Espírito Santo age ao nosso coração testemunhando as verdades do cristianismo. João 14, 26 diz: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E 1 João 4,13 diz: Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. William Lane Craig, que é famoso apologeta que trata bastante dessa questão do testemunho do Espírito Santo dentro da epistemologia reformada, ele vai dizer o seguinte: a experiência do Espírito Santo ela é verídica e é inconfundível para aquele que a possui, para aquele que a tem. Tal pessoa não precisa de argumentos suplementares ou evidência, a fim de saber com confiança de que ele está de fato experienciando o Espírito de Deus. Tal experiência não funciona nesse caso como premissa para algum argumento da experiência religiosa de Deus, mas é a experiência imediata de Deus em pessoa. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: essa experiência com o Espírito Santo não vai te dar uma premissa filosófica para que através dela você diga que Deus existe. Não, é uma experiência que é verdade absoluta, que é comprovada. É uma experiência imediata com Deus. Logo, ela não pode ser dita como falsa se você acredita de fato que ela foi verdadeira. Porém, se o Espírito só age no cristão, a crença no cristianismo só poderia ser alcançada pelo não crente através de evidências, através de argumentos, sem o testemunho do Espírito Santo? A realidade, não. A Escritura atesta, na verdade, que o Espírito Santo age daqueles que não se submetem ou não são submetidos ao conhecimento de Deus. Desse modo, todos aqueles que estão dispostos a conhecer a Deus de verdade serão convencidos pelo Espírito Santo da veracidade da mensagem do Evangelho. Ou seja, todas aquelas pessoas que realmente buscam a Deus de todo o coração, que querem conhecer a verdade de Deus de todo o coração, serão atingidas pelo Espírito Santo e serão convertidas por ele. Então, essas pessoas podem até não ser convertidas ainda, mas elas têm o testemunho do Espírito Santo trabalhando na vida delas. Agora, para aqueles que se recusam a conhecer a Deus, aqueles que não amam a verdade e não amam a Deus, eles o fazem agredindo o Espírito Santo, e não por falta de evidências ou argumentos. A ação do Espírito Santo na vida deles, ela existe. Ele é aplicado nelas, não talvez convencendo irrefutavelmente do cristianismo, mas mostrando para eles as verdades básicas do seu coração, do que é pecado, do que é justiça e do que é o juízo, como nós veremos. Ou seja, todo aquele que recusa o Espírito Santo, não adianta se você apresentar evidências ou argumentos irrefutáveis para mostrar, não, de fato Deus existe. Essa pessoa, ela recusou a ele primeiramente. Essa pessoa não está disposta a se abrir para o Espírito Santo. Logo, ela não se converte por causa da sua recusa de conhecer a verdade de Deus. João 16, versículos 7 ao 11 diz: Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ele era Deus encarnado, ele era a maior evidência possível. Jesus fazia milagres a todo momento, ele ressuscitou dos mortos, inclusive. A todo momento ele dava evidências extraordinárias da sua divindade. Mas mesmo assim, os homens não creram nele. Muitos que viveram na sua época, que conviviam com ele, se recusaram, de fato, a crer nele.
por causa da mancha do pecado no seu coração. E o Espírito Santo, de fato, ele convence esses homens de coração fechado do pecado. Ele convence a eles de que eles estão vivendo uma vida de pecado, mas eles se recusam a, de fato, sair dessa vida e se achegar a Deus, porque eles não amam quem Deus é, eles não amam a presença de Deus. Por isso, eles recusam a evidência de primeira. Eles apenas usam a evidência de desculpa para dizer que eles não têm motivos para crer em Deus, sendo que, na verdade, eles recusam a Deus porque eles amam o pecado. E eles são convencidos do pecado, da justiça, da moralidade e do juízo. 1 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que ele está dizendo aqui é simples. Aquele que não tem o Espírito, não tem a influência do Espírito na sua vida, não é capaz de entender as verdades do cristianismo, e lhes soam como loucura. E ele não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas através do Espírito Santo. O que isso significa é que aquele objetor de júri que nós falamos mais cedo, que diz que a crença em Deus sem evidência suficiente é uma loucura, é um problema cognitivo, essa pessoa é o maior exemplo disso que está sendo dito aqui em 1 Coríntios. É uma pessoa que considera loucura aquilo que é discernido pelo Espírito Santo, porque ela não tem o Espírito Santo vivendo nela. E veja só, o cristianismo falou isso muito tempo antes de que a objeção evidencialista realmente crescesse. O cristianismo já antes, desde o princípio, desde a sua concepção, já falava contra essas pessoas que usariam da objeção evidencialista para ir contra o próprio cristianismo. Ele já se refutou antes mesmo dessas pessoas começarem a pensar no assunto. Já sempre foi verdade do cristianismo, desde o princípio, de que a ação do Espírito Santo é uma ação que é necessária para que você comece a crer em Deus. E sem o Espírito Santo, tudo que é relacionado a Deus vai soar como loucura para você. Mas, se o testemunho do Espírito Santo possibilita a crença propriamente básica no cristianismo, qual é a serventia então dos argumentos apologéticos? Para o cristão, a apologética serve como uma outra garantia que ajuda no fortalecimento da fé, porque corrobora com aquilo que já foi atestado pelo Espírito Santo. Então é uma garantia dupla. Agora, a apologética ela vai sustentar aquilo que o Espírito Santo já sustentava através do seu testemunho. Você vai ter duas provas da existência e da veracidade de Deus. Do mesmo modo, a revelação das Escrituras pode servir também como uma garantia. E daí você vai ter três pilares agora. Três pilares que sustentam que de fato sua experiência foi real. Para o não cristão, ela pode facilitar a abertura da sua mente para a ação do Espírito Santo. Ou seja, a apologética então vai abrir o coração para que essa pessoa aceite que certas verdades são racionais e com isso a obra do Espírito Santo na vida dela seria mais fácil. O Espírito Santo usaria desses argumentos apologéticos para convencê-la da verdade. Como toda crença propriamente básica, o testemunho do Espírito Santo também poderia ser desafiado por um derrotador, que minaria a veracidade da crença cristã. Isso de fato é verdade. Como nós vimos, os argumentos derrotadores têm o potencial de minar crenças apropriadamente básicas. Porém, os argumentos apologéticos e a própria Escritura podem servir como derrotadores do derrotador, assim restabelecendo a racionalidade da crença do indivíduo. Então, outro papel que a apologética e a Escritura têm, elas podem derrotar o derrotador e restabelecer que, de fato, o testemunho do Espírito Santo é uma crença racional. Além disso, pelas próprias características da ação do Espírito Santo, essa própria ação pode ter uma garantia maior do que argumentos derrotadores, servindo ela mesma como uma derrotadora do derrotador intrínseca. A própria ação do Espírito Santo já de primeira consegue derrotar os argumentos que se levantam contra ela, tamanha é sua garantia. E William Lane Craig vai falar sobre isso da seguinte forma: eu tenho argumentado que o testemunho do Espírito é, de fato, um derrotador intrínseco de quaisquer derrotadores trazidos contra ele, porque parece inconcebível para mim que Deus permitiria algum crente estar em uma posição onde ele seria racionalmente obrigado a cometer apostasia e renunciar a Cristo. Parece para mim que nessa situação um Deus amoroso intensificaria o testemunho do Espírito Santo, a ponto de se tornar um derrotador intrínseco dos derrotadores que essa pessoa encontra.
O que Craig está dizendo aqui é o seguinte: ele dá o exemplo de uma pessoa que vive num país onde o cristianismo é perseguido. Essa pessoa não tem acesso à escritura sagrada, não tem acesso a argumentos apologéticos, e confrontada por alguém que deseja que ela cometa apostasia, essa pessoa então ficaria numa situação totalmente adversa. Mas dentro dessa situação, Deus aumenta, por assim dizer, o testemunho do Espírito Santo na vida da pessoa, a ponto de que essa pessoa seria irracional se ela recusasse o testemunho do Espírito Santo em prol de argumentos derrotadores, porque o testemunho do Espírito Santo se intensificaria de tal forma como garantia da verdade do Evangelho dentro da alma da pessoa, que no caso ela se torna racional apenas se ela continua crendo em Deus. E a gente vê isso na prática dentro da história da igreja, onde nos momentos mais adversos as pessoas morreram pelo Evangelho, as pessoas foram martirizadas porque não se recusaram a negar o testemunho do Espírito Santo em prol das mais diversas razões pelas quais os outros gostariam que elas cometessem apostasia e elas não cometeram. Agora nós vamos para as objeções à epistemologia reformada. A primeira objeção é a objeção da diversidade religiosa. Segundo essa objeção, então, outras religiões afirmam também que possuem experiências que indicam a racionalidade da sua crença como apropriadamente básica. Isso então não prejudica a afirmação cristã do testemunho do Espírito Santo? Se nós temos várias religiões que dizem que tiveram uma crença básica parecida ou semelhante com a crença do Espírito Santo, isso não prejudica a afirmação cristã de que o testemunho do Espírito Santo ele é racional e ele é verdadeiro? Por exemplo, se um muçulmano dizer que teve um encontro real com Alá, ou até mesmo se um mormon dizer que leu o livro de Mormon e sentiu que ele é verdade com uma experiência sobrenatural, essas afirmações não têm a mesma validade do testemunho do Espírito Santo e, portanto, todas elas não têm cabimento nenhum, por assim dizer, todas elas não são racionais de fato, apenas sentimentos abstratos? Existem duas respostas principais para isso. A primeira resposta é que outros indivíduos que afirmam ter uma experiência semelhante à minha experiência não prova que é uma experiência falsa por si só. Isso é uma afirmação que não tem lógica, a afirmação de que experiências semelhantes ou teoricamente semelhantes significam que se uma falsa a outra também é, não tem sentido lógico. O testemunho do Espírito Santo não impede de maneira nenhuma que alguém afirme falsamente, não importa se essa pessoa está sendo sincera ou não. O testemunho do Espírito Santo não impede que alguém afirme falsamente que teve uma experiência religiosa. Em nenhum momento o testemunho do Espírito Santo vai proibir que outra pessoa afirme que teve uma experiência sobrenatural. Portanto, não faz sentido você dizer que se uma é falsa, a outra também é. Outra questão é que outras experiências religiosas não são iguais ao testemunho do Espírito Santo e, portanto, elas estão sujeitas a derrotadores diferentes daqueles aplicados à experiência cristã. Veja só, um muçulmano que se torna cristão, ele vai com certeza dizer que o encontro que ele teve com Allah, se alguma vez ele teve algum encontro com Allah, foi um encontro falso, ele vai dizer que é falso porque era uma enganação, agora que ele acredita no cristianismo, e ele também vai dizer que foi uma experiência diferente da experiência com o Espírito Santo. Do mesmo jeito, pessoas que vão de uma religião para outra vão dizer que as experiências que tiveram em uma religião são diferentes das experiências que tiveram nessa nova. Portanto, se são experiências diferentes, qual é o motivo pelo qual você quer juntar todas num pacote só e dizer que se uma é inválida, outra também precisa ser? Não faz sentido nenhum. E a questão de argumentos derrotadores, eles são aplicados de forma diferente para religiões diferentes. Se você apresentar o problema do mal para um budista, ele não vai nem dar bola, porque ele não está nem aí se Deus onipotente, onisciente, consegue coexistir com o mal ou não. O budista não está interessado no conceito de Deus, porque a religião dele não tem isso como foco. Da mesma maneira, no cristianismo, o problema do mal seria, então, algo que precisaria de uma resposta. Da mesma maneira, para o muçulmano, você dizer que Maomé, na verdade, não teve um encontro com o anjo Gabriel, é algo que minaria a fé dele. Agora, para o cristão, você argumentar que Jesus de fato não era Deus é algo que seria problemático, então, para a nossa fé. Algo que nós teríamos que nos defender. Por isso que essas diferenças de derrotadores são importantes, porque elas mostram que é racionalmente lógico aceitar o testemunho do Espírito Santo
e recusar as experiências de outras religiões. Craig então diz: a existência de um testemunho autêntico e único do Espírito não exclui a existência de afirmações falsas sobre testemunhos semelhantes. Por que eu deveria ser roubado da minha alegria e certeza de salvação simplesmente porque alguém falsamente afirma, de maneira sincera ou de maneira insincera, o testemunho do Espírito, ou um testemunho religioso? Qual é o motivo lógico pelo qual eu devo abandonar o que eu sei que é verdade porque outra pessoa diz ter a mesma experiência que eu? E, inclusive, nós podemos considerar que o cristianismo ele afirma, de fato, que é possível ter experiências religiosas que são enganadoras, que não são, de fato, o testemunho do Espírito. Porque o cristianismo fala da influência de demônios, o cristianismo fala da enganação, ou seja, de seres malignos que deliberadamente buscam enganar o coração daqueles que não estão sinceramente buscando a Deus. E da mesma maneira, o próprio Deus pode falar com uma pessoa de outra religião de maneira a convencê-la de saber da verdade. As verdades do Evangelho elas estão presentes de uma maneira talvez até deturpada, mas elas de fato, muitas delas estão presentes dentro de outras religiões para buscar determinados objetivos para o plano de Deus para a humanidade. Então, por exemplo, nada impede que Deus fale com um judeu hoje, um judeu que não seja cristão, deliberadamente para guiá-lo para que ele cumpra determinada coisa. Talvez isso não seja, por exemplo, Deus dizendo para ele, aceite Jesus, mas simplesmente dizendo para o judeu, não, veja só, é necessário nessa determinada situação você agir de tal maneira, já que você quer me seguir, você me reconhece como seu Deus. E isso, de fato, é algo que pode acontecer. Isso não significa, portanto, que o testemunho do Espírito Santo é falso. Já a segunda objeção é a objeção da grande abóbora. A objeção da grande abóbora ela segue um padrão de objeções feitas por céticos, onde o maior exemplo, por exemplo, é a questão do monstro do espaguete gigante. Esse monstro do espaguete gigante é feito justamente para ser algo ridículo, a fim de ridicularizar a fé do cristão. Então, para o ateu, esse monstro do espaguete é um monstro que é onipotente, onisciente, que tem todas as características de Deus e que é um ser bizarro. Então, ele desafia você a dizer por que você crê em Deus e não crê no monstro do espaguete. Essa grande abóbora também segue o mesmo padrão, da mesma maneira, falando de algo que é absurdo a ponto de minar aquilo que nós acreditamos, como se o que nós acreditamos também fosse absurdo, assim como o objetor de júri faz. Segundo a objeção da grande abóbora, se a crença em Deus é apropriadamente básica, seria possível que a crença em qualquer coisa ou pessoa é apropriadamente básica? Por que não poderíamos considerar que a crença de que a grande abóbora aparece no Halloween todo ano e que Papai Noel existe são apropriadamente básicas? Por que não considerarmos que coisas bizarras como a aparição da grande abóbora são de fato crenças básicas, assim como nós cremos que a crença em Deus ela é básica? Qual é a diferença entre uma crença e outra? Eu não posso dizer que qualquer coisa, por mais absurda que seja, é apropriadamente básica de ser acreditada? Plantinga responde da seguinte forma. Ele afirma que em outras áreas de conhecimento, nós somos capazes de diferenciar duas coisas sem precisar definir o critério pelo qual elas devem ser diferenciadas. Ele dá um exemplo no significado de uma frase. Se você pega uma frase que era para ter sido escrita na língua portuguesa, só que você tem letras trocadas em determinadas sílabas de maneira aleatória, uma pessoa que lê aquilo, ela vai saber exatamente que não tem sentido nenhum. Ela vai saber que é uma frase que era para ela entender, porque está na língua portuguesa, mas com palavras que não existem, palavras que tiveram letras trocadas e por isso elas perdem o sentido. Mesmo que a pessoa não consiga argumentar por que não tem sentido. Ou seja, alguém vai dizer, não, claro que não faz sentido, porque você trocou letras e formou palavras que não existem. Só que a pessoa que não está preocupada em argumentar isso, ela vai dizer, só olhando para a frase, o seguinte, essa frase não tem sentido, não importa a razão, eu não consigo ver sentido nessa frase. Da mesma maneira, Plantinga diz que acontece com a crença apropriadamente básica. Você vai perceber que uma crença ela é absurda por si só ouvindo ela, só entendendo do que ela se trata, sem precisar então de argumentos que diferenciem a crença em uma coisa com a crença de outra coisa.
Desse modo, a crença em Deus ela é muito mais aceita pelas pessoas diretamente como uma crença racional do que a crença na grande abóbora. Porque quando você ouvir a crença na grande abóbora, você vai saber, mesmo sem conseguir argumentar, que é uma crença que não tem sentido nenhum. Outro ponto a ser feito é que, da mesma maneira que na objeção da diversidade religiosa, cada crença, por mais absurda ou não, possui características próprias e derrotadoras que funcionam especificamente para elas. Assim, é de se esperar que uma crença absurda possua um menor apoio popular se ela é facilmente derrotável, um menor apoio da comunidade em si. Como eu falei anteriormente, quanto mais absurda for a crença, mais fácil será de derrotá-la. E no caso da crença da grande abóbora, e até mesmo na crença do Papai Noel, elas são muito fáceis de ser derrotadas. Porque você nunca viu nenhuma grande abóbora aparecendo no dia 31 de outubro, e também você nunca foi no Polo Norte, ou alguém foi no Polo Norte e viu de fato o Papai Noel. Agora com Deus é diferente, porque ele é um ser totalmente distinto e muitas pessoas clamam que tiveram um encontro com ele. Plantinga escreve: o epistemologista reformado pode apropriadamente pensar que a crença na grande abóbora não é apropriadamente básica, mesmo pensando que a crença em Deus é apropriadamente básica, e mesmo se ele não tem um critério de pleno direito de basicidade apropriado. Assim, por exemplo, o epistemologista reformado pode concordar com Calvino em pensar que Deus implantou em nós uma tendência natural de ver a sua mão no mundo ao nosso redor. O mesmo não pode ser dito para a grande abóbora, já que ela não existe e não há tendência natural de nenhuma pessoa em aceitar crença sobre ela. Nenhuma pessoa resolveu acreditar nela. Ela foi feita justamente para servir de ridicularização de uma crença básica amplamente aceita pelas pessoas. Então nós chegamos à nossa conclusão. Quais são as consequências da epistemologia reformada? Bem, a consequência é, se a crença em Deus ela é de fato apropriadamente básica, não precisamos de argumentos para passarmos a acreditar em Deus, já que se trata de uma ação racional. Porém, argumentos, dúvidas, objeções poderão eventualmente derrotar a crença para um certo indivíduo. Por isso, o contínuo testemunho do Espírito Santo, a leitura das Escrituras e os argumentos da apologética também servem para a manutenção da crença e como argumentos para derrotar os derrotadores. E a nossa segunda consequência é a seguinte: já que é racional crer em Deus sem evidências, o ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de provar a veracidade de uma afirmação, está com aquele que nega a existência de Deus. Logo, é a obrigação do evidencialista, aquele que pede evidência, na realidade é ele que tem que provar o que ele está afirmando, porque para o cristão, a crença em Deus ela é racional. Agora, se o evidencialista a recusa, ele precisa então mostrar bons argumentos para dizer que ela não é racional, ou que ela não é verdadeira. Do mesmo jeito, por exemplo, de que a crença na nossa realidade, como já foi falado antes, é uma crença que todo mundo aceita, mesmo sem conseguir provar, só que a pessoa que diz que a gente vive numa simulação, ela tem a obrigação de apresentar evidências para dizer que nós vivemos numa simulação e não na realidade. Do mesmo jeito, vai ser a crença em Deus, onde a pessoa que diz que Deus não existe vai ter que apresentar evidências para dizer que ele de fato não existe. Então agora nós vamos recapitular o que nós falamos hoje. Nós primeiramente apresentamos frases de pessoas que seguem a linha evidencialista de pensamento e definimos o que é epistemologia reformada, através do estudo da epistemologia, que se relaciona com as crenças básicas, como falou o filósofo Thomas Reid, e a questão da influência reformada dos teólogos calvinistas dentro do que seria a epistemologia. A epistemologia reformada, então, ela é uma tese que sustenta que a crença no cristianismo e a crença em Deus são apropriadamente racionais e não precisam de evidências e argumentos para as comprovar. Também definimos o que não é epistemologia reformada. De certa forma, que ela não é semelhante ao fideísmo, também não é semelhante à aposta de Pascal, não é semelhante à própria visão que os reformados tinham da teologia natural e da revelação de Deus, e ela também não é um argumento para provar a existência de Deus, mas sim a racionalidade da crença nele. Então, quando nós desenvolvemos o tema, nós vimos claramente o que é a objeção evidencialista e por que Plantinga diz que ela é errada. Segundo Plantinga, então, a primeira premissa da objeção evidencialista, ela pede que a crença em Deus precise de evidência para ser racional. E os evidencialistas usam do que o fundacionalismo clássico exige, para dizer que a crença em Deus não é de fato racional. Plantinga diz, então, que o fundacionalismo clássico ele tem problemas,
porque ele se autorrefuta e ele não consegue confirmar a basicidade de crenças que nós consideramos como apropriadamente racionais. Logo, apropriadamente básicas, quer dizer. Logo, o fundacionalismo clássico tem que ser descartado em prol de uma melhor maneira de definir o que é uma crença básica. Logo, Platino, então, ele vai buscar acabar com o fundacionalismo clássico, acabar com essa ideia de que você precisa de evidências para comprovar a crença em Deus, e assim apresentar o que é uma crença básica segundo ele. Segundo a definição de Plantinga, uma comunidade tem a obrigação de definir o que é uma crença básica. E mesmo que essa comunidade resolva que coisas totalmente absurdas sejam crenças básicas, é muito fácil derrotar essas afirmações através de argumentos derrotadores. Argumentos que justamente minem a racionalidade e a veracidade dessa afirmação. Da mesma maneira, existem argumentos derrotadores dos derrotadores, que então vão refutar o argumento derrotador e assim restaurar a crença, se ela for suficientemente racional, eles vão restaurar a crença ao seu status inicial. Nós vimos rapidamente 3 argumentos que Plantinga e Alstom montaram para defender a basicidade da crença em Deus, que são o argumento da paridade, o argumento da prática mística cristã e a crença cristã avalizada. Também nós vimos a importância do testemunho do Espírito Santo para comprovar que o cristianismo é real. No caso, a Escritura nos atesta que o Espírito Santo age tanto no cristão quanto no não cristão de diversas maneiras, a ponto de que uma pessoa que recusa a obra de Deus, ela o faz por sua própria maldade do coração. Ela não faz por falta de evidências e por falta de argumentos. Ela recusa abertamente a ação do Espírito Santo na vida dela, que a levaria a se converter e a amar a Deus. Nós também vimos que, mesmo assim, a importância dos argumentos e evidências e a importância da Escritura continuam muito relevantes, porque eles atestam o que já foi afirmado pelo Espírito Santo e continuam, então, ajudando o testemunho do Espírito Santo, por assim dizer, a derrotar os argumentos derrotadores e aumentar a certeza da fé e a certeza de salvação da pessoa. Nós também vimos que no caso, o cristianismo afirmou, já na sua origem, que a objeção evidencialista não faz sentido, porque o cristianismo já dizia, desde o começo, que aquele que recusa a obra do Espírito não consegue discernir as coisas de maneira espiritual, não consegue ver as coisas de maneira como Deus quer que essa pessoa veja. Logo, as coisas do Espírito são loucura para essa pessoa. Assim como o objetor de júri diz que a crença em Deus ela é por si só loucura, porque você não teria evidências óbvias para comprová-la. Finalmente, nós vimos objeções à crença em Deus. Objeções como a diversidade religiosa e a objeção da grande abóbora, que ambas podem ser refutadas da maneira de nós estudarmos o que é um argumento derrotador e por que essas crenças são fáceis de serem refutadas, diferentemente do cristianismo, como nós temos diferenças básicas entre uma experiência religiosa de uma outra religião e uma experiência religiosa do testemunho do Espírito Santo, a ponto que o testemunho do Espírito Santo consegue, de maneira diferente, te comprovar que o que você acredita é verdade, ao contrário do que essas crenças de outras religiões fazem. No caso, elas são enganações ou outras coisas que não são necessariamente verdade. Assim também a questão da grande abóbora pode ser refutada pelo que Plantinga deu exemplo de algo que você considera que é irracional, mesmo que você não saiba explicar porquê, mesmo que você não consiga explicar a razão. Isso acontece com afirmações que são bizarras por si só. E nós vimos que o testemunho do Espírito Santo é tão forte em determinadas situações que ele mesmo serve como um derrotador do derrotador. Assim, a sua garantia é muito maior do que a garantia de um argumento que derrotaria a sua própria experiência. Logo, é totalmente racional que você continue crendo em Deus e no cristianismo através da ação do Espírito Santo, pedindo constantemente que ele renove a sua certeza na fé, ao invés de você ficar baseado apenas em evidências, em argumentos. Então nós concluímos que com isso o ônus da prova, a responsabilidade de comprovar uma afirmação, está na verdade um evidencialista. Ele que tem que mostrar e provar que aquilo que ele afirma que Deus não existe é verdadeiro, enquanto que o cristão pode ter certeza, através da ação do Espírito Santo, que aquilo que ele acredita é verdadeiro. Peço que você coloque dúvidas nos comentários, sugestões de novos temas, indicações de livros. As nossas referências estarão aqui na descrição, listadas de maneira totalmente correta.
Te convido a acessar o site dos Estudantes em Ação. Te convido também a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber novas notificações e compartilhar com seus amigos se esse assunto for relevante para você. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês.